Muito boa noite, senhoras e senhores deste canal. Hoje eu vou trazer o tema Relatos Cúmplices, que fala um pouquinho de experiências autobiográficas que me trouxeram boas reflexões, que me inspiram a compartilhá-las para quem se sentir inspirado. Bem, eu tive duas situações em especial que me proporcionaram um adentramento num novo estado de consciência. E esse estado de consciência me interessou muito e me gerou uma vontade imensa de me apropriar dele, para tê-lo todos os dias da minha vida. Esse estado de consciência tem a ver com clareza, com centramento, com presença. Quando eu iniciei a minha caminhada espiritual consciente, por volta dos 20 anos, eu comecei a frequentar alguns lugares, alguns centros evolutivos, onde a gente ficava em silêncio pelas manhãs. A gente acordava cedo, meditava em silêncio, tomava café da manhã em silêncio, ia para a horta, para a cozinha, fazia as atividades comunitárias em silêncio. E apenas na hora do almoço a gente começava a se relacionar verbalmente. Em alguns lugares, inclusive, a gente fazia silêncio o dia inteiro e à noite. Inclusive alguns retiros de silêncio por alguns dias assim. E isso me levou a um estado interno que me deixou curiosa. E os anos foram passando, até que eu fui numa festa e me ofereceram um sorvete de creme com calda de chocolate. O meu instinto inicialmente não quis saborear aquilo por algum motivo, mas um desejo imenso de calda de chocolate que habita o meu ser foi mais forte e eu comi um prato inteiro de sorvete de creme com calda de chocolate. Com o passar dos minutos, das dezenas de minutos, eu fui vendo que eu havia sido impulsionada, sem livre-arbítrio, a absorver substâncias de expansão de consciência pelas pessoas que me ofereceram aquilo e, sem saber, eu tomei. Bom, e aí eu comecei a expandir minha consciência e passei por vários estágios. Fiquei surpresa com aquilo, depois comecei a rir muito e gargalhei muito e foi tudo muito divertido. E de repente eu adentrei em um lugar de medo e depois de angústia pelo que estava acontecendo, não sabia o que fazer com tudo aquilo. E assim foi. Até que chegou uma hora que eu falei, não quero ficar assim, preciso sair deste lugar. E consegui elevar minha consciência com a ajuda de uma grande amiga, ali que estava comigo aquela noite, e adentrei um lugar onde tudo que eu pensava fazia sentido. Todas as perguntas que eu fazia, eu tinha uma resposta. E não era uma resposta que o meu ego, minha mente analítica criava. Ela vinha de um lugar muito inteligente, de algum lugar meu do universo. E eu chamei isso de crise de lucidez, porque tudo que eu pensava fosse sobre questões da minha vida pessoal, das questões de trabalho, das questões do mundo, política, economia, guerra, religião, sexualidade, afetividade, tudo eu entendia. Era como se estivesse recebendo muita luz e tudo ficava claro. Algumas pessoas aqui que estão assistindo já podem ter lido a respeito disso, ou podem ter tido experiências próximas, seja com substâncias ou com meditação, com respiração holotrópica, e sabem do que eu estou falando. Quando a gente acessa mesmo um lugar, o Jung já falou um pouco disso, o Trigueirinho já falou disso, alguns mestres falam de um lugar onde a gente acessa as coisas como elas realmente são e recebe informação da matriz. Seja um lugar psíquico conectado com o lugar do universo. Bom, quem souber a respeito pode inclusive comentar aqui para nós. Bom, e então eu fiquei muito curiosa com esse estado. Não quis mais usar essas substâncias por conta dos efeitos colaterais e outras questões, mas fiquei muito curiosa com esse estado. Se passaram alguns meses e eu quebrei o meu pé e nada curava o meu pé. Por semanas fui ficando pior, até que eu tive que ficar deitada por muitas semanas. E aí me restou começar a meditar para tentar ultrapassar aquele momento.
E comecei a meditar, fiquei sentada, já podia, e meditava, 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 meditava. Passei também por muitos estágios dos dinamismos da mente, até que acessei um lugar onde eu me sentia plenamente acolhida por mim mesma. Eu entendia o que estava acontecendo comigo, eu entendia muita coisa e me sentia tão ancorada em mim mesma, tão presente, tão inteira. E essa inteireza me proporcionava mais insights, e esses insights me proporcionavam mais inteireza. E eu fiquei tão tocada por essa Sílvia que se apresentou para mim, que eu realmente desejei nunca mais perdê-la. Eu senti uma necessidade de nunca mais perder essa Sílvia. E eu tinha muito medo de voltar a caminhar e voltar para o dinamismo de vida e não conseguir mais me conectar. Pensei, se eu meditar todos os dias, talvez eu consiga, mas talvez eu não conseguisse meditar todos os dias, uma vez que eu retomasse a minha rotina. Então, como num filme de sessão da tarde, onde a gente deseja muito e as coisas dão certo, em estado profundo de meditação, eu pedi com todo o meu coração para que o meu sistema psíquico, somático, espiritual, encontrasse uma forma de eu jamais perder esta conexão, dessa intuição tão apurada. E o que aconteceu é que meu pé começou a melhorar, eu fui retomando a minha rotina, porém, eu comecei a precisar fundamentalmente de silêncio e jejum pelas manhãs. Eu comecei a ficar incapaz de me comunicar verbalmente com as pessoas na primeira manhã do dia, no primeiro período da manhã. O meu cérebro parece ter sido reorganizado de forma que eu tivesse que manter com essa conexão. Isso já faz muitos anos e eu entendi que esse jejum, essa limpeza que o cérebro faz pela manhã, mantém os canais abertos, as antenas limpas, a conexão interna, sem me distrair com um monte de informações externas, mantém esse eixo, esse estado. E depois disso, sou uma pessoa que sempre necessita de silêncio matinal e no período da tarde, no período da noite, eu colho os benefícios desta conexão, desta limpeza e conexão que me é gerada pelas manhãs. Eu acho isso interessante porque, seja nesse exemplo ou seja em outros, as pessoas têm funcionamentos e que têm critérios para isso. E às vezes a gente quer mudar, eu quero parar de precisar de silêncio pela manhã. Antes de entender isso, eu falava, quero parar de precisar e de repente eu me dei conta. Não, isso é um critério que meu organismo encaixou para que eu colha esses benefícios. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente quer mudar algo da gente e verificar se isso não é uma base de uma estrutura benéfica. Por último, eu gosto de fazer uma analogia com um atleta do campo físico, que pelas manhãs, muitos atletas precisam treinar seu corpo, sua musculatura, para à tarde e à noite exercer suas funções profissionais no mundo. Então é necessário este treino matinal para poder fazer a sua parte ao resto do dia. Então é importante que a gente também comece a entender que em outros âmbitos da gente, mais psicológicos, mais subjetivos, de certa forma, isso também acontece, para que a gente possa respeitar essas necessidades das pessoas, quando elas são autênticas, genuínas e fazem parte de uma estrutura maior. Acho importante pontuar aqui que eu não concordo com o que aconteceu comigo, com supostos amigos ou conhecidos te colocarem substâncias sem você escolher isso. Isso é realmente uma afronta ao livre-arbítrio, então eu não concordo. Colhi benefícios disso, mas não concordo. E outra coisa, sobre isso de gostar de expansão de consciência,
Eu acho importante a gente ter um certo entendimento de que nossa ancestralidade traz isso. Quantas cerimônias, quantas formas que nossos ancestrais criaram e manifestaram da gente adentrar estados de consciência alfa, teta, delta, para acolher informações mais elevadas da nossa psique. E muitas vezes a gente nesse mundão aqui, beta, fazendo coisas, resolvendo coisas, fica sentindo falta de alguma coisa que não sabe bem o que é e tentando preencher com coisas que não preenchem esse lugar. Por isso, muitas pessoas se beneficiam de meditação, yoga, frequências de brilho, de técnicas que ajudam você a adentrar esses lugares e se nutrir desses estados de consciência. Substâncias são uma forma e elas têm os prós e os contras, assim como tudo na vida. A questão é você saber os prós e os contras e escolher que tipo de substância você deseja para a sua vida, sabendo que existem muitas substâncias que alteram nossos estados, como café, açúcar, marihuana, cogumelos, LSDs, etc, etc, etc. E que tudo que a gente ingere nos traz reações diversas. E com consciência dos prós e contras e de como eu vou lidar com isso, cada um tem sua escolha. E como todas as substâncias têm seus prós e contras, de alguma forma, graças a Deus, à natureza, a culturas milenares, a gente tem formas bem interessantes de acessar esses estados. Como eu já citei, alguns ritos indígenas, estados profundos do yoga, vipassana, né? A gente tem muitos recursos hoje, basta você querer e viver o processo. Lembrando também que quando a gente mergulha, a gente pode encontrar um monte de lixo. Por isso é importante um caminho terapêutico, o jejum ou outras formas de ajudar a limpar as crenças, as couraças, os miasmas energéticos, para que o mergulho seja em águas mais límpidas e nos traga sensações mais gostosas. Claro que esses miasmas, essas sujeiras fazem parte do caminhar, mas muitas pessoas que adentram esse estado, as pessoas que adentram esse estado precisam saber que isso faz parte e lidar com sabedoria, ou ter um mestre, um guia, um terapeuta que te ajude a atravessar e encontrar o melhor de si mesmo com inteligência, com cuidado. É isso por hoje.